Mais uma pontuação precisamos fazer em Mateus capítulo 3, versículo 3, porque São João Batista utiliza uma profecia de Isaías para falar de si, e ele se identifica com a voz que clama no deserto, expressão própria desse grande profeta, Isaías. Vamos ao texto e depois peçamos a autorização de Santo Agostinho para aprender, para interpretar corretamente essa expressão tão cara, voz que clama no deserto. Mateus 3:3. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 40, versículo 3 é clássico. Agora vamos, na genialidade de Santo Agostinho, compreender por que João é voz e por que Jesus é palavra. E qual a relação entre voz e palavra. Se Cristo é a palavra e João a voz, Cristo, palavra, existia antes de João com Deus. Por outro lado, a voz veio primeiro sobre nós, para que a palavra pudesse vir até nós. O Verbo existia com Deus. Quando João, a voz ainda não existia. Ou que talvez a palavra não existisse com Deus antes de João, sua voz existir. Certamente existiu com Deus. Mas para nos ser comunicado, João foi escolhido como sua voz, e para que a palavra chegasse até nós, a voz foi adiante dele. Portanto, Cristo existia antes de João. De fato, ele existia desde a eternidade. No entanto, não deveria nascer antes dele, mas somente depois que João, a voz, precedesse a palavra. Também acontece conosco. Quem é que vem primeiro no fenômeno da comunicação? A voz ou a palavra? Para que a palavra chegue aos nossos ouvidos, ela precisa chegar com a voz. Todavia, antes de a voz se manifestar, a palavra é concebida na nossa mente. Há uma precedência da palavra, então eu vou imaginar o que é que eu vou dizer com a minha voz para você. Então, antes de a voz ser verbalizada, antes de a voz ser manifestada, antes de o som sair dos meus lábios, a palavra já foi gerada. Eu falo aquilo que eu já escolhi como palavra. A escolha das palavras que vão sair dos meus lábios com a voz, a escolha já foi feita. Mais ou menos assim, nós temos a relação entre o que vem primeiro e o que vem depois. Na eternidade, primeiro a palavra. O Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. Mas para que o Verbo seja comunicado, eu preciso de um instrumento humano que faça com que os homens saibam que entre eles já está alguém que eu enviei, a palavra encarnada. Mas essa palavra encarnada ninguém sabe quem é, então eu vou escolher um instrumento humano que utilize sua voz. A voz, portanto, no tempo vem primeiro que a palavra. Mas atenção que, se a voz veio primeiro e a palavra é levada com a voz, e essa palavra é o anúncio de Cristo, Cristo, palavra já encarnado, está no meio deles. A precedência no tempo é da voz. Deus quis iniciar sua vida pública, Cristo quis começar o seu ministério, sendo precedido pela voz, que é João.